Olá! Vamos continuar a realizar as atividades do nosso livro A Prova Brasil de Matemática? Pegue o seu livro e vamos começar. Abra o seu livro na página 40. Hoje, na lição 12, iremos estudar sequências numéricas e conjuntos. Para você compreender melhor sobre sequência numérica, acompanhe este exemplo. Veja só, aqui temos uma sequência numérica. A sequência numérica ela é composta de termos. Aqui temos o primeiro termo, o número 2, o segundo termo, o 4, o terceiro termo, o 6, o quarto termo, o número 8, e o quinto termo, o número 10. As sequências numéricas, elas seguem um padrão, uma regra. Esta daqui, por exemplo, para descobrirmos qual foi o padrão utilizado nesta sequência, precisamos encontrar a diferença entre dois termos. No caso aqui, vamos encontrar a diferença entre o primeiro e o segundo termo. E para encontrar a diferença, você precisa realizar uma continha de subtração. Então, a continha ficaria desta forma: 4 menos 2. Por que o 4 primeiro? Porque é maior. Então, 4 menos 2, logo você encontraria o número 2. Então, esta sequência ela tem como padrão contar de 2 em 2. Então, veja, 2 mais 2, eu encontrei o 4. 4 mais 2, eu encontrei o 6. 6 mais 2, encontrei o 8. 8 mais 2, encontramos o 10. Então, o padrão desta sequência é contar de 2 em 2. Agora, vamos para a atividade do livro. Atividade 1. Observe a sequência numérica. Então, vamos contar aqui: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Estes são os termos desta sequência. Agora vamos responder. Compreenda. Letra A. Qual é o primeiro termo desta sequência? Anote aqui. B. Qual é o segundo termo desta sequência? Anote aqui. C. E qual é o último termo desta sequência? Letra D. O que os números desta sequência têm em comum? Então, você olhando do 10 ao 80, o que você percebe que eles têm em comum? Ou seja, o que tem de igual nesses números? Anote aqui. Próxima, responda. Letra A. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo termo? Você observando que o primeiro termo é o 10 e o segundo termo é o 20. Então, você deverá fazer a seguinte continha. Lembra a diferença, continha de subtração? 20 menos 10, pois o 20 é maior, então ele vem primeiro. Você vai encontrar o resultado dessa diferença e anotar aqui. Próxima, letra B. Qual é a diferença entre o segundo e o terceiro termo? Então, temos como segundo termo o 20 e o terceiro termo o 30. Logo, a continha que você deverá fazer é 30 menos 20. Você vai encontrar esse resultado e vai anotar aqui a continha e o resultado. Letra C. Observe novamente a sequência de números do enunciado e assinale a alternativa que explica a sua regularidade. Então, olha só, ao você responder essas duas continhas, essas duas diferenças que você encontrou entre os termos, você vai encontrar a regularidade, ou seja, o padrão que foi utilizado nessa sequência acima. E aí você vai marcar o X na alternativa correta. O padrão utilizado nessa sequência de 10 a 80 foram os números aumentando de 5 em 5, ou os números aumentando de 10 em 10, ou os números aumentando de 20 em 20, você marcará o X na resposta correta. Página 41. Atividade 2. Observe a sequência numérica abaixo. Então, olha aqui a sequência numérica. Aparecem os números 10, 15, 20
25, faltam alguns números e termina no 55. Compreenda, letra A. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo termo? Então, nós temos como primeiro termo o número 10, como segundo termo o número 15. Então, para você descobrir a diferença, lembra que eu te expliquei que você deve fazer uma continha de subtração? Então, ficaria desta forma, 15 menos 10. Você vai encontrar a diferença entre o primeiro e o segundo termo. O 15 vem antes por ser maior. E aí, você deverá responder aqui na letra A. Letra B. Qual é a diferença entre o segundo e o terceiro termo? Então, nós temos como segundo termo o número 15 e como terceiro termo o número 20. Você deverá fazer a seguinte continha: 20 menos 15. E aí, você vai anotar essa diferença aqui. Próxima. Responda. Letra A. Qual é o padrão da sequência apresentada no enunciado? Então, quando você respondeu essas duas subtrações, você encontrará o padrão que foi utilizado, a regrinha que foi utilizada para completar esta sequência. E aí você deverá anotar aqui. Se foi contando de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, então você vai observar esta questão. Letra B. Determine os números que estão faltando na sequência. Registre como você pensou. Então, aqui nesse retângulo, você vai ver como você vai completar esta sequência. Se você descobriu qual é o padrão, qual é a regrinha, então, como você completaria este quadrinho, este outro, este outro? É isso que você vai registrar aqui, como você completaria os outros quadrinhos. Agora, vamos para a letra C. Agora, complete a sequência. Aí, você deverá aqui colocar os números que faltaram na sequência. Página 42. Atividade 3. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre conjuntos. Observe os seguintes conjuntos de elementos. Então, olha só, os conjuntos, geralmente, eles vêm circulados, desta forma, né? Os elementos vêm dentro de uma circunferência e esses elementos, esses objetos que aparecem dentro dessa circunferência, eles seguem a uma característica. Por exemplo, este primeiro conjunto, nós temos um conjunto de abelhas, certo? Esse outro segundo conjunto, temos um conjunto de bolas. Aqui temos um conjunto de passarinhos. E aqui um conjunto de carrinhos, certo? Então, os elementos aí do conjunto são todos iguais, mas não necessariamente. Poderíamos fazer um conjunto com características só de brinquedos ou um conjunto com frutas, e aí não necessariamente precisaria ser a mesma fruta, poderiam ser frutas diferentes. Também seria conjuntos, certo? E aqui embaixo tem alguns questionamentos que nós vamos responder nas atividades. Então, vamos começar. Compreenda. Complete o quadro ao lado, completando a quantidade de elementos de cada conjunto. Para isso, você deverá contar quantas abelhas tem naquele conjunto, quantas bolas, quantos carros e quantos pássaros, e anotar aí nesta tabela. Página 43. Responda. Complete. Olha só. O conjunto de tem a menor quantidade de elementos. Qual desses conjuntos você já contou? Tem a menor quantidade de elementos? É o de abelha, de bolas, de pássaros ou de carros? Anote aqui. Letra B. Agora, organize os conjuntos do que tem menor quantidade para o que tem a maior quantidade. Então, você vai colocar aqui do menor para o maior, em relação às quantidades. Letra C. Reagrupe esses elementos em dois conjuntos, um de brinquedos e outro de animais. Quantos elementos ficará cada conjunto? Registre como você pensou.
Então, lembra que eu falei que poderíamos fazer um conjunto só de brinquedos? Por exemplo, aqui nós temos, olha, poderíamos fazer isso aqui tudo em um conjunto só. Faríamos um conjunto de brinquedos, bolas e carrinhos. Então, você deverá desenhar este conjunto ou a forma como você quiser, como você pensou, aqui. E aí você irá contar quantos elementos ficará neste conjunto agora, neste novo conjunto de brinquedos. E anote aqui. O outro conjunto que temos aí é o de animais. Então, se quiséssemos, poderíamos formar um conjunto de animais juntando as abelhas e os pássaros. Então, você também vai registrar como você pensou, né? Juntando esses dois conjuntos e anotar quantos elementos teria esse novo conjunto. E próxima pergunta. Que conjunto ficou com mais elementos? E aí, foi o conjunto dos brinquedos ou foi o conjunto dos animais? Registre aqui. Tchau, pessoal. Realize as atividades com atenção.